Amém. Boa noite. Eu estou contente de poder estar com vocês e poder compartilhar algo que está ardendo no meu coração esse último mês. Quando estive aqui, eu preguei sobre a centralidade de Cristo. Falei bastante sobre Jesus ser o centro e Jesus reinar em nossas vidas. As canções que foram cantadas aqui hoje, para mim assim foram muito boas, porque vai dar bastante margem para nós pensarmos na palavra, rompendo em fé, né? O que faz com que eu consiga romper em fé? O que faz com que eu entre com ousadia, né? Então, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre por quê? Nada além do sangue, nada além do sangue. Nós cantamos várias músicas que remetem a uma posição. E eu gostaria de falar com os irmãos aqui essa noite sobre o nosso lugar, a nossa posição em Cristo Jesus. Eu não vou falar aqui nenhuma novidade. Eu não tenho preocupação de trazer nenhuma novidade. O que eu vou falar para vocês, o que eu vou pregar para vocês, eu estou pregando para mim. Eu estou meditando nessa palavra. Eu estou terminando de ler um livro que não é um livro que se encontra nas livrarias e nem pela internet. Um amigo do Thomas que produziu esse livro, e tem em português. Haroldo chegou a ler esse livro em inglês, mas não é um livro que está ainda sendo vendido, né? E esse livro se chama Presença Transformadora. Esse irmão, Tom McKen, ele é, no caso, agora ele se aposentou, o executivo de uma grande empresa multinacional na Europa, que vende máquinas para várias partes do mundo. Máquinas assim muito grandes, máquinas assim de 6 metros de altura, 15 metros de comprimento, valores exorbitantes, valores muito caros, né? E esse homem, ele pensava em como ele poderia servir a Deus, ser integral diante do Senhor, e sendo ele um executivo, sendo ele o diretor de uma grande empresa, como que ele poderia servir a Deus integralmente? Como que ele poderia dar testemunho do Senhor Jesus Cristo no seu local de trabalho, na empresa em que ele trabalhava? Então ele começou a ter experiências com a prática da presença de Deus. E ele foi descobrindo, ao ler a palavra, ao meditar na palavra, ao investigar, ao participar de encontros, de reuniões, e onde ele frequenta a igreja com quem ele congrega. Inclusive, estávamos conversando hoje à tarde sobre uma família que mora em Dublin, né? Ele é de Irlanda do Norte, em Belfast, e a sede da empresa dele é em Dublin, na Irlanda do Sul. E esse homem, ele trouxe uma palavra que não é nova, mas ele levanta algumas questões que nós precisamos rememorar. Nós precisamos lembrar sobre a nossa posição em Cristo Jesus, onde nós fomos colocados. Então vamos começar pensando, primeira coisa, nossa posição, Efésios capítulo 1, versículo 1. Efésios 1, 1. Quando João escreve a igreja de Éfeso, ele escreve uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Quem começou essa igreja foi o apóstolo Paulo.
João ministrou essa igreja, João exortou essa igreja. E uma das coisas que João fala à igreja de Éfeso é: lembra-te, quem lembra? Lembra-te de onde caíste. Então, lembra-te de onde caíste e arrepende. Quando você pensa, lembra-te de onde? De onde que eles caíram? Eles caíram da onde? Será que eles estavam num lugar muito alto? Tem que voltar? Eu acho que caíram de um lugar muito alto e precisa voltar. Mas apóstolo Paulo está falando de João está falando de uma posição. E Paulo fala aqui de uma posição. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, onde estava a igreja de Éfeso? Em Cristo Jesus. Eles estavam em Cristo. Às vezes nós pensamos automaticamente: eu estou em Cristo. Quando alguém pergunta: como é que você está? Igual prego enterrado na areia. Ué, peraí, mas você está onde? Você é um prego ou você está enterrado na areia? Não, você está em Cristo. Hoje de manhã eu cumprimentei o irmão. Como é que você está, irmão? Eu estou igual prego. Eu falei: não, você não está igual prego. Nem está enterrado na areia. Você está em Cristo. Não, o prego é que está lá, eu estou em Cristo. Aí o outro veio e falou assim: é igual gelatina na mão de bêbado. Você está repreendido, rapaz. Que gelatina na mão de bêbado? Nós não estamos na mão de bêbado, nós estamos em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Em Cristo. Nós fomos colocados lá. Quando nós fomos batizados, nós temos ensinado as igrejas ligadas a nós do Ticum a batizar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, dos vossos pecados. É isso, João? Nós temos ensinado dessa forma. Porque a conotação de ser batizado em nome de Jesus significa que nós somos colocados para dentro de Jesus. Em nome de Jesus é para dentro de Jesus. Então, abre comigo sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 38. Poderíamos ver também Atos 8, 16. E poderíamos ver também Atos 10, 48. Vamos ler primeiro essas três passagens. Atos 2, 38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando o evangelho vai para Samaria, que Filipe prega em Samaria, acontece a mesma coisa. Atos 8,16. Pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, o Espírito Santo, mas haviam sido batizados apenas em nome do Senhor Jesus. Na casa de Cornélios, quando Pedro vai à casa de Cornélios e prega o evangelho, Atos 10, 48, nós temos: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Então, veja bem, a ênfase é ser batizados em nome de Jesus, para dentro de Jesus. Em significa dentro. Então eu fui batizado em nome de Jesus, para dentro de Jesus, para a remissão dos meus pecados. Quem está anotando, você pode anotar aí também Atos 19, 5, que nós vamos ver o batismo em Éfeso. Você pode anotar também Gálatas 3, 27. Você pode anotar também 1 Coríntios 1, 13.
E você pode anotar também Romanos 6:3. 7 passagens que vai falar que nós somos batizados em nome de Jesus, para dentro de Jesus. Foi lá que nós um dia fomos colocados. Amém, irmãos? Amém. Nós fomos, isso não vai acontecer, isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Nós fomos colocados em Cristo Jesus. Nós fomos colocados lá quando fomos batizados. Mas João exortou a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caístes e arrepende-te. Volta às obras, às práticas do primeiro amor. Volta às práticas do primeiro amor. Lembra do lugar que você foi colocado. Presta bem atenção nisso. Nós fomos colocados em um lugar, nós estamos em um lugar. Colossenses é um livro maravilhoso que fala dessa obra, que fala desse lugar, que fala dessa manifestação. Então o apóstolo Paulo fala: irmãos, pensai nas coisas que são do alto. Pensa nas coisas que são do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Onde está a nossa vida? Com Cristo em Deus. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, isso é verdade. Irmãos, isso já aconteceu. Irmãos, isso não vai acontecer quando Jesus voltar. Isso já aconteceu quando nós tomamos uma decisão por Jesus Cristo. Isso aqui já aconteceu. Onde você está? Vocês não estão convencidos disso, né? Onde você está? Em Cristo. Nós estamos em Cristo. Aleluia. Nós estamos em Cristo. Sabe, eu estou assim, crendo que esse é o evangelho que a gente precisa andar pregando mais. Tem irmãos assim: irmão, pastor, estou bem. Está bem? Estou bem. Mas está bem? Estou bem. Alegria do Senhor. Alegria do Senhor, a nossa força é. Irmãos, alegrai-vos no... Irmãos, outra vez vos digo. Alegrai-vos no Senhor. Sabe quanto Paulo falou isso? Depois que ele tomou 40 açoites menos um. O irmão que está andando assim, está faltando 40 açoites menos um para ficar assim, ó. Ficar acordado, ficar animado. Está em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou onde? Nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1. Ele está assentado muito acima, diga, muito acima. Ele está assentado muito acima de todo principado e potestade. Se nós estamos assentados muito acima de todo principados e potestades, onde estão os principados e potestades? Debaixo dos nossos pés. Vocês cantam uma música aqui, não cantam uma música? Debaixo dos nossos pés. Vocês não cantam uma música assim? Que fala assim, debaixo dos nossos pés? Acho que uma vez eu lembro do Roberto pedir para cantar essa música aqui, não foi? Não é não? Eu estou enganado então. Que canta não sei o que debaixo dos nossos pés. Hã? Posso pisar numa tropa? Eu ouvi você pedir essa música aqui. É a idade, Roberto, é a idade. Irmãos, nós estamos em Cristo. Isso é verdade.
Fomos lá que nós fomos colocados. Se eu não estou me vendo lá, eu preciso me arrepender. Se eu não estou enxergando, eu preciso me arrepender. Então, vem o segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês, que é a preposição se. Se. Isso é muito importante. Existe algo que foi feito. Existe algo que foi realizado. Não vai ser feito. Já foi feito. Isso já foi feito. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Depois vamos ler Romanos 6, 8. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Paulo disse, 2 Timóteo 2, 11, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele, também viveremos. Amém, irmãos? Se morremos com ele, também viveremos. Presta bem atenção, irmãos. Se morremos com Cristo, também viveremos com Cristo. Se nós já morremos, não existe outra maneira de viver, existe? Se já morremos, eu não tenho como ficar dando trela para outro tipo de vida. Porque se morremos, eu vou viver com Cristo. Não existe meio termo. Se eu morri, então eu vou viver com Cristo. Olha, Romanos 6:8. Romanos 6:8. Ele repete, porque Romanos é a repetição do Evangelho de Paulo. Então, é a repetição de tudo que ele escreveu nas outras cartas. Ele pega as coisas, os pontos mais importantes e escreve à igreja de Roma. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Essa morte, ela não é simbólica. A morte não é algo que nós inventamos. A morte não é algo que nós fantasiamos. A morte, ela é real, mas existe um negócio que nós precisamos compreender. Eu morro em Cristo por vontade própria. Eu decido, eu quero Jesus, eu me entrego, eu estou tomando um passo, eu tomei um passo, eu tomei uma decisão, e isso vai ser manifestado no meu andar, no meu caminhar, no meu dia a dia, porque o meu eu não deixa de existir. Deus não tem nenhum plano em fazer você deixar de existir. Deus não pensa em te anular. A morte não anula o meu eu. A morte não me faz deixar de existir. Então, quando o apóstolo Paulo fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, aonde que Cristo vive? Em mim. Se Cristo vive em mim, significa que eu existo. Panteísmo e outros ismos, gnosticismo e outras coisas mais, fala do desaparecimento do ser humano. Você deixa de existir e passa a fazer parte de um plano cósmico, e aí você não é nada. O nada nas Escrituras, nesse conceito, não existe. O esvaziar nas Escrituras não é o esvaziar oriental.
Porque a Bíblia diz muito clara que uma casa vazia é perigosa. A palavra fala para eu esvaziar de mim mesmo, mas para me encher de Jesus. Então, o meu eu, ele não deixa de existir. O meu eu é alguém com quem todos os dias eu vou dizer, você está em Cristo, viu? Você está em Cristo. Todos os dias, Haroldo gosta, né? De falar assim, ó. Olha lá no espelho assim, ó. Você não vale nada, tá? Mas fica firme em Jesus. Que tudo posso naquele que me fortalece, amém? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a gente não pode esquecer do lugar que nós fomos colocados. Nós fomos colocados em Cristo. Nós estamos escondidos em Deus. Mas presta bem atenção. A obra de Deus não é ficção. A obra de Deus não é um passo de mágica. A obra de Deus é relacional. A obra de Deus envolve relacionamento. Existe uma relação dinâmica. Então eu preciso lembrar a minha carne, eu preciso lembrar a minha alma, quem governa, quem é o centro, quem pagou o preço, quem morreu na cruz. Eu nunca vou saber o preço, mas o preço está pago. Ah, o preço está pago, o pecado foi pago. Então agora, nosso desafio é compreender que nós vamos viver uma relação dinâmica com Deus. Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. Agora leia Romanos 2, 29. Mas judeu é quem o é no interior. A circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Irmãos, existe uma circuncisão que é feita no nosso coração. Circuncisão é feita no 8º dia do menino, quando corta 2 centímetros aproximadamente da pelinha do pênis da criança. O 8º dia não sente dor, então corta ali uma circuncisão na carne. Mas o apóstolo Paulo está falando de uma circuncisão do despojar da carne. Ele está falando de uma circuncisão no coração. Eu me abro para o Evangelho. Eu permito que a obra de Cristo seja realizada em mim. Eu dou espaço ao Espírito Santo na minha vida. Então, eu não sou forçado por ninguém. Porque eu creio no lugar em que eu fui colocado em Cristo Jesus. Presta bem atenção. Estou falando de um relacionamento. Estou falando de um relacionamento dinâmico, constante, diário. Todos os dias precisamos meditar na palavra. Todos os dias precisamos lembrar do lugar onde nós fomos colocados. Irmãos, isso é diário, isso é constante. Aí entra o terceiro ponto, que está muito relacionado com o segundo. Não se trata de esforço humano. O esforço humano é um engano. Romanos capítulo 7, versículo 11.
Apóstolo Paulo fala sobre sua experiência em relação ao engano, em relação ao pecado. Tem muita gente que gosta de dizer que o apóstolo Paulo, ele diz sobre um pecador, mas que ele não está falando de si mesmo. Eu não sei se eu penso desse jeito. Eu acho que o apóstolo Paulo falou de algo muito real do que ele viveu como fariseu. Então aqui, Romanos 7,11 diz: porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio dele me matou. Então, o apóstolo Paulo, ele descreve o estado da alma em que acha que, eu posso melhorar. Eu vou fazer direitinho, vai dar tudo certo. Não, porque se eu fizer... Não, irmãos, Jesus já fez. Amém? Jesus já fez. Eu preciso confiar no que Jesus fez. Eu preciso lembrar do que Jesus fez. Jesus fez. Sabe, eu não quero minimizar pessoas que têm crise de ansiedade. Eu já tive crise de ansiedade. Eu já vivi crises de ansiedade na minha vida. Eu quando era mais jovem, quando casei, eu era tão ansioso que às vezes eu falava comigo mesmo no espelho. Se alguém falasse para mim assim, eu preciso falar com você amanhã, se fosse um chefe, se fosse um pastor, eu ficava do tipo assim, será que eu errei alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa errada? O que aconteceu? E, nossa, eu fiz tudo direito, eu fiz tudo certo. Não é possível, está tudo bem. Você acha que eu fiz alguma coisa errada? Não, o senhor fiquei tranquilo, eu não conseguia nem dormir. Tão ansioso que eu ficava. Mas eu tive um encontro com Jesus. Ansiedade existe em todo ser humano. Todo ser humano é ansioso, por natureza. Todos nós, tá? Vivemos crise de ansiedade. E vivemos traços de ansiedade, porque o ser humano é ansioso. Isso faz parte do ser humano. Mas eu queria chamar a atenção para um quarto ponto, que é o descanso. Eu não conseguia descansar. E eu estava numa igreja caseira, lá na Avenida Paulista, há muitos anos atrás, um grupo que estava se formando lá, um amigão do Roberto, chamado Renato Profeta. Um irmão querido, né, Roberto? E eu estava lá, nesse grupo caseiro, muitos anos, talvez eu estou falando aqui de 30 anos atrás, quase. E eu estava lá em São Paulo, junto com Haroldo, e Haroldo deu uma palavra sobre o descanso de Deus. E eu fui meditar naquela palavra. E o Haroldo falou, sabe, né, semana que vem é você que vai, eu não vou poder ir e tal. Eu falei, nossa, mas é você. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu fui pregar. Sabe o que eu fui pregar? Sobre o descanso de Deus. Deus estava falando conosco naqueles dias, em cima de Hebreus capítulo 3. Nós estávamos meditando em Hebreus 3 e Hebreus 4, falando sobre a ira e o descanso de Deus. E Deus me mostrou algo que marcou a minha vida. Que muitas vezes nós temos dificuldade em descansar naquilo que é responsabilidade de Deus. Ele disse que vai fazer, ele prometeu que vai fazer. Aí eu fico desconfiando de Deus na minha ansiedade. E eu não consigo descansar naquilo que é responsabilidade das pessoas, porque eu também desconfio das pessoas.
E eu não consigo sossegar, porque as pessoas tinham que fazer o que elas tinham que fazer, porque é responsabilidade dela fazer. E ela não está fazendo, mas Deus também não está fazendo. E eu ficava desconfiado sobre aquilo que era minha responsabilidade fazer. Eu não conseguia descansar. Então, a ansiedade rouba o descanso. A ansiedade nos tira desse lugar de descanso. E quando a gente lê Hebreus 3, fala sobre a ira de Deus sobre aqueles que não confiaram nele, que não entraram no descanso dele. Você diz, uau, aquilo mexeu comigo. Opa, então eu preciso descansar naquilo que é responsabilidade de Deus, eu preciso descansar naquilo que é responsabilidade das pessoas, e eu preciso aprender a descansar naquilo que é minha responsabilidade fazer. E aqui, em Isaías capítulo 9, versículo 6, tem uma chave muito importante que nós não podemos esquecer, porque isso aqui eu entendo que é uma chave para o descanso. Irmãos, está aqui minha esposa. As crises de ansiedade na minha vida acabaram. Eu sou uma pessoa normal. Tenho ansiedade na mesma medida que qualquer outra pessoa. Nada fora do normal. Eu aprendi. Foi uma experiência pessoal. Eu queria que você talvez experimentasse isso também. Cresce nisso, que você pode confiar em Deus. Olha o que diz Isaías 6, 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. Agora, o governo está sobre os seus ombros. Amém, irmãos? Repete comigo. O governo está sobre os seus ombros. Sobre os seus ombros. O governo está sobre os ombros de Jesus. O governo está sobre os ombros de Jesus. Jesus não está mais interessado nas nações do que em você. O interesse de Jesus é estabelecer o governo dele na sua vida, na minha vida, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha relação com os irmãos, com os colegas, com os vizinhos, com as pessoas que me cercam. Eu preciso lembrar quem está no governo de todas as coisas. Quem está no governo de todas as coisas? Eu morei 18 anos de aluguel em Jundiaí. Nunca paguei um aluguel atrasado ou com juros. Um dia, eu paguei um aluguel que a imobiliária me cobrou juros. Eu falei assim, não, mas não é certo vocês me cobrarem juros. Não, é certo sim. Não, ué. Dia útil é segunda a sexta. Sábado vocês fecham meio-dia. Eu cheguei aqui e vocês já estavam fechados. Não, mas nós vamos cobrar juros seu. Eu paguei. A dona do imóvel mandou eles me devolverem. E eles me devolveram os juros do aluguel. Irmãos, para a honra e glória do Senhor. Ele é quem governa sobre todas as coisas. Eu gosto de uma frase de uma música do Alessandro Vilas Boas, que diz assim: a minha vida ele governa,
Só sei isso da música. Só sei isso da música. Na, 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 na. Eu sei. A minha vida Ele governa. Irmãos, o fogo nunca dói, o fogo nunca apagará. Não, não. É melhor eu parar de cantar, porque pode ficar ruim. Irmãos, quem está no governo da sua vida? Jovens, quem está no governo da sua vida? Homens, quem está no governo da sua vida? Mulheres, quem está no governo da sua vida? Irmãos, está prestando atenção? Quando muitas vezes a gente sai do descanso, a gente sai da posição que nós fomos colocados em Cristo Jesus, quando nós queremos resolver as coisas com a nossa própria força. Então, nós precisamos voltar, nós precisamos lembrar quem me resgatou, quem pagou o preço, quem morreu por mim, quem deu o seu Espírito, quem deu a sua palavra e quem vai voltar. Nós não podemos esquecer, Ele veio, Ele vai voltar, mas Ele deixou um depósito. Ele deixou um depósito em nós, que nos faz permanecer. Ele deixou um depósito em nós, que nós podemos permanecer diante do dia mau, diante das adversidades. Eu já escutei, já li livros, já vi palestras, já vi muita gente dizer: Jesus quer ser o sócio do seu negócio. Depois que eu li o livro, eu falei assim, não, Jesus quer ser o dono do seu negócio. Não é sócio, não. Ele quer ser dono. É dono, não sócio. Ele não vai discutir princípio com você. Ele não vai discutir método com você. Porque ele tem um princípio. Ele tem um jeito. Ele tem uma maneira. Então, meu amigo, minha amiga, não tem sociedade. Ou ele é o centro, ou ele não é. Então, nós precisamos lembrar sobre essa posição que nós fomos colocados em Cristo Jesus, porque todas as coisas são dele, por ele, para ele, a ele seja glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Todas as coisas são dele, para ele, por meio dele, a ele seja glória. Então agora, nós somos desafiados, quinto ponto, nós somos desafiados a abandonar o domínio do eu. Como abandonar o domínio do eu? Permitindo a mortificação da nossa carne, permitindo o despojar, não é insistindo naquilo que o Espírito Santo já falou, não. O Espírito Santo já disse para você, não faz isso, não é por aí, é por aqui. Ele já disse, não repita isso, ele já disse. Às vezes nós insistimos, e quando nós insistimos, nós saímos da posição em que fomos colocados. Então, para permanecermos na posição, nós precisamos lembrar que quem pagou o preço foi Ele. Aí a minha autoconfiança, a minha autocapacidade de autossustentação me faz achar que eu estou no controle. A minha habilidade, às vezes, me faz pensar que eu domino o negócio. Estou por cima. Isso é engano. Isso é falso. Isso não é real. Isso não é verdadeiro.
eu preciso saber que os meus recursos, a minha capacidade pessoal, não me mantém em Cristo Jesus. A única coisa que me mantém nesse lugar é o que Ele fez. É a obra que Ele fez. É o preço que Ele pagou. E a única forma de eu permanecer é me sujeitando a Ele. É abrindo mão para Ele. Então, o sexto ponto que eu quero chamar a sua atenção é o novo eu. O novo eu, às vezes ele fica com ênfase num jargão cristão, religioso, que é assim: não, eu sou um pecador. Não, eu sou um pecador perdoado. Eu sou um pecador perdoado. Irmãos, isso é viver debaixo da condenação. Eu sou um pecador perdoado, é verdade, mas eu estou em Cristo Jesus. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Muitas vezes, presta bem atenção, a pessoa fala assim: não, eu sou um pecador perdoado, para justificar o pecado que está praticando. Eu sou um pecador perdoado, mas eu tenho um lugar que eu fui colocado, em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus eu reino, porque Ele governa. Em Cristo Jesus eu vou reinar. Em Cristo Jesus eu vou reinar sobre o pecado. Em Cristo Jesus eu vou reinar sobre as tentações. Em Cristo Jesus haverá governo de Jesus. Por quê? Olha o que está escrito em Efésios. (4, 24). Primeiro, vamos lá, Efésios 4, 24. E a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então presta bem atenção. Foi criado um novo homem. Foi criado um novo homem. Quando Jesus, eu tenho repetido isso várias vezes, falou para Nicodemos: Nicodemos, importa nascer de novo? Nicodemos fundiu a cabeça. Nicodemos ficou em parafuso. Como eu vou nascer de novo? Eu sou velho. Ele entendeu o que Jesus falou. Ele entendeu ao pé da letra o que Jesus falou. Porque Jesus falou sobre nascer de novo. Um dia eu e você nascemos da vontade do nosso pai e da nossa mãe, não foi? Nós saímos de uma água de dentro da barriga da nossa mãe. Nós saímos de uma água, e Jesus estava falando sobre isso. Jesus estava falando sobre nascer de novo, sair das águas novamente. E Jesus falou: não só da água, mas do Espírito também. Agora, 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou é nova, o quê? Criatura. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Irmãos, você é nova criatura. É difícil acreditar nisso? Você é nova criatura. Você nasceu de novo pela vontade de Deus, não pela vontade do seu pai ou da sua mãe. Agora você nasceu de novo pela vontade de Deus. Nós somos nova criação. Nova criação é o quê? O nosso eu com o eu de Jesus. Nós e Cristo andando juntos. Nós em Cristo agora estamos unidos. Uau, isso é uma coisa muito importante.
esse é o sétimo e último ponto, que eu chamo de próximo estágio do novo eu. Abre comigo Efésios, capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Paulo, ele estava explodindo de tanta revelação, de tanto entendimento sobre essa obra de Jesus Cristo, irmãos. Vamos prestar atenção. Olha só, nós somos nova criatura, não somos? Somos ou não somos? Nós somos nova criatura. Nós somos nova criação em Cristo Jesus. Isso é realidade, isso é verdade. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Guarda a palavra, juntamente. Fala comigo, juntamente. E nos ressuscitou, de novo, juntamente. Com Ele. Agora, não aparece junto, mas tem tradução que aparece junto. E tem tradução que aparece juntamente. Agora, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, nós estamos junto com Jesus. Irmão, não se aparte dessa posição, você está junto com Jesus. Nós estamos junto com Jesus. Nós estamos junto com Ele. Isso é nova criação. A nova criação é eu e Jesus juntos. Nós e Jesus juntos. Então, os irmãos falam sobre um novo homem, judeus e gentios, que é uma conotação, que é uma expressão também do que o apóstolo Paulo fala. Judeus e gentios formam um novo homem. Mas eu quero dizer para vocês que nós e Cristo somos nova criação. Somos nova criatura. Não mais eu. Lembra agora? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Não é a minha fé, é a fé de Jesus. Não é o meu poder, é o poder de Deus. Não sou mais eu sozinho, agora é eu e Cristo. Agora eu e Cristo, irmãos, o diabo não entende isso. Satanás não consegue entender isso, mas nós, igreja, podemos entender isso. Nós, como igreja, podemos entender isso. E nós não precisamos nos sujeitar às agruras do diabo. Nós não precisamos nos sujeitar às perniciosidades da carne. Nós podemos vencer o pecado por causa de Jesus em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós podemos viver uma nova vida em Cristo. Nós podemos experimentar uma nova realidade em Cristo. E declarar que Ele governa. Declarar que Ele está no trono. Declarar que Ele é o Senhor da nossa vida. Que Ele governa as nossas emoções. Uma das coisas que o Asher falou aqui no Dizascope, quando ele veio, é que é nossa responsabilidade cuidar do nosso interior. Administrar o nosso interior é responsabilidade nossa. Para de culpar esse ou aquele. Ah, porque falaram isso? Ah, porque fiz... Irmão, quem está sentado no trono é Jesus. Quem está governando é Jesus. Então não tem esse, não tem aquele. Presta bem atenção. Tem Jesus. Jesus fala o quê? Perdoa. Jesus fala o quê? Anda a segunda milha. O que Jesus fala? Apartai-vos da aparência do mal. Não julgueis para que não sejais julgados. Não entre na condenação do diabo. Vamos vigiar. Jesus falou, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ele nos deu alerta para vigiarmos. E a coisa que nós mais temos que vigiar é a nossa carne. Nós temos que vigiar a nossa carne. O casal veio conversar comigo lá em Jundiaí. E aí,
o marido falou assim, não, porque ela vive falando que no meu celular, no meu Instagram, só aparece mulher sem roupa, mulher com pouca roupa. E eu olhei para eles assim e falei assim, ué, mas então tem alguma coisa que está errada mesmo, né? Mas por quê? Porque se você está olhando muito isso, o algoritmo do Instagram percebe aonde fica o seu olho. Então ele vai sempre jogar imagens como essa. Ah, é? É. Se você ficar olhando muito isso, o algoritmo do Instagram está vendo aonde os seus olhos estão. Então vai aparecer mesmo. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? A minha vida ele governa, ele está governando a minha vida. Quem está governando a minha vida, quem está governando a sua vida? Davi falou assim, fiz um pacto com os meus olhos. Vamos fazer um pacto com os nossos olhos? Vamos fazer um pacto com os nossos olhos? Vamos guardar os nossos olhos? Vamos vigiar? Jesus falou, vigiai. Vigia quando entrar no Facebook, vigia quando entrar no Instagram. Já nem sei mais o que tem agora. TikTok, coisa, né? Eu nem tenho esse negócio no meu celular, porque se prende demais, rouba a atenção, rouba o tempo. Né? Instagram também rouba o tempo. Temos que tomar cuidado. Amém, irmãos? Nós estamos sentados num lugar maravilhoso que é em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos em Cristo Jesus. Não saia desse lugar. Você é um privilegiado. Você foi colocado em Cristo Jesus. Você está em Cristo. Amém, irmãos? Diga para o irmão aí perto de você, você está em Cristo. Você é nova criatura. Você é nova criatura. Você está em Cristo. Aleluia! Irmãos, nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Oh, Jesus. Em Cristo. Se o mar não se abrir, a gente vai andar. Nem que seja nas profundezas ou em cima. A gente vai andar. Isso é a realidade. Isso é a verdade da palavra de Deus. Amém? Oh, Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pela sua verdade. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos e bendizemos a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória, Senhor, sejam dadas a Ti tão somente, Senhor. Deus, muito obrigado pelo lugar que nós fomos colocados. Muito obrigado, Senhor. Traz revelação para nós. Traz revelação, Senhor. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, Senhor, faz a sua palavra crescer em nós. Que a sua palavra encha a nossa alma. Jesus disse que suas palavras são espírito e vida. Então nós pedimos ao Senhor, faz a sua palavra ter vida em nós. Que a sua palavra tenha vida em nós. Sua palavra tenha vida em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.